Olá, meu irmão, Pai de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. Hoje nós estamos fazendo mais um estudo. Você que chegou agora, não está por dentro, nós estamos fazendo um estudo do livro Querida Igreja Católica, 40 motivos para permanecermos na igreja fundada por Jesus Cristo. E cada ensinamento, cada aprofundamento, Ontem a gente estudou sobre os sacramentos da igreja. Mas por que os sacramentos têm tanta autoridade? E foi nos falado sobre a autoridade dos apóstolos de ligar no céu, desligar na terra, ligar e desligar, pela chave dada a Pedro. E nós vamos ver hoje, o tema para nós é mantenha a sucessão apostólica. E esse tema é muito rico para nós. Eu quero começar como sempre, a leitura bíblica. Eu convido a você que tem a Bíblia, abrir depois aí 1 Timóteo 4, no versículo 14. Timóteo 4, 14, vai falar assim para nós: não negligenciei o carisma que está em ti e foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciões impôs as mãos. E nós vemos a importância da imposição das mãos. Nós vamos estudar isso hoje. A imposição das mãos, desde o Antigo Testamento, nós vemos a imposição das mãos. Mas aonde no Antigo Testamento? Então nós vamos adentrar a estes fundamentos da igreja. Primeiro aqui, vai falar assim para nós: estamos vendo que existem 3 vínculos que unem os católicos em comunhão com a igreja, enquanto o corpo místico de Cristo, reunindo a unidade da Santíssima Trindade. O primeiro é a profissão de fé recebida pelos apóstolos. O segundo é a celebração comum do culto divino, sobretudo sacramentos. Terceiro, a sucessão apostólica, pelos sacramentos da ordem que mantém a concórdia e a fraternidade com a família de Deus. A Igreja Católica preserva a sucessão como a primeira hora do cristianismo na continuidade da autoridade das missões dadas por Cristo. Os apóstolos, assim como os 12 tribos de Israel, contêm o povo de Deus, a primeira aliança dos 12. Escolhido pessoalmente por Jesus, iniciavam um povo da nova e definitiva aliança. Por meio de inúmeros testemunhos preservados pela tradição, sabemos que os apóstolos transmitiram aos seus sucessores sua autoridade espiritual pela imposição das mãos. O Papa é o sucessor de Pedro e o vigário de Cristo na terra. Cada bispo é ordenado no rito próprio como a imposição das mãos, recebendo pela plenitude dos sacramentos da ordem, mantendo a sucessão apostólica. Presbíteros e diáconos também são ordenados dentro do mesmo quadro da comunhão com os primeiros apóstolos. Ninguém pode se autoproclamar bispo, pois faria esse elemento essencial pela sucessão apostólica. O símbolo visível da sucessão apostólica, preservada pela Igreja Católica, é o Santo Padre Papa. O católico praticante reza pelo Papa. Você saberia o nome de todos os papas? Então nós vemos aqui o símbolo visível da igreja, o símbolo visível daquilo que Jesus deixou em Pedro. Aqui vai ter o nome dos primeiros papas até o último. Nós vemos 266 papas desde da instituição. Nós vemos, o primeiro é Pedro, o segundo Lino, Anacleto, Clemente. Esses bispos aqui são citados na carta de Paulo. Se nós lermos a carta aos Romanos, vai ter lá, no final da carta, Paulo agradecendo sobre alguns irmãos, e um deles é estes. Nós vemos que já tem o nome deles na igreja, sendo colocado para nós como ensinamento. Nós vemos o nome dos sucessores de Pedro. E aqui eu achei uma pergunta muito interessante, irmãos. Apenas um teste rápido, está escrito aqui no livro. Você saberia o nome completo do seu bispo, do seu pároco? Se somos uma família, mais natural do que sabermos os nomes dos nossos familiares. Se nós temos a igreja como mãe, nós temos a igreja como os nossos irmãos ali, o padre como o nosso pai espiritual, o nosso pai, como não vamos saber o nome do nosso pároco, Então nós vemos a importância dessa sucessão. Reconhecer o Papa, sucessor de Pedro, nós vemos a importância. O Papa reconhece especialmente a assistência do Espírito Santo quando se pronuncia
a fé moral. Nós vemos a importância deste ensinamento, né, irmãos? E eu quero trazer aqui para nós alguns ensinamentos, tá? A sucessão apostólica é um dos pilares do fundamento da Igreja Católica, garantindo a continuidade da autoridade conferida por Cristo aos apóstolos até os bispos à atualidade. Esse conceito se baseia na transmissão ininterrupta do ministério apostólico, por meio da imposição das mãos e a ordenação episcopal, conforme o modelo estabelecido por Cristo e vivido pelos apóstolos. A sucessão apostólica tem raiz na própria escolha da missão dada por Cristo aos apóstolos. Ele confiou a Pedro e aos demais apóstolos a edificação da sua igreja. Ele lhes concedeu autoridade para ensinar, santificar e governar o povo de Deus. Esta missão não se encerraria na morte dos apóstolos, mas deveria ser transmitida aos sucessores. Então, irmãos, nós vemos a escolha de Jesus. Ele escolheu, mas ele sabia que todos ali, né, morreriam. E como morreriam até mesmo, né? Porque o próprio Jesus fala que Tiago, quando questiona sentado ao seu lado, ele falou que podia tomar o mesmo cálice. E nós vemos que Jesus, ele sabia que eles seriam martirizados, porque quando ele fala ser minhas testemunhas, testemunha ali no grego é martiria. Então eles sabiam que eles seriam martirizados. E como que iriam dar sequência àquele ensinamento que ele deu aos discípulos? Eles tinham que ter uma autoridade, irmãos. Eles tinham que ter alguém que guardasse aquilo que Jesus ensinou, a fé. E nós vemos que Jesus, ele instituiu isso. Mateus 18, mais uma vez, 16, 18, vai falar: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e te darei as chaves do reino. O que ligares na terra será desligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Assim como o Pai me enviou, João 20, 21, eu também vos envio. Olha a palavra de Jesus falando aos apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esta palavra foi referência para nós da RCC no ano de 2024. Ou assim como o Pai me enviou, eu também te envio. Recebeu o Espírito Santo. Ali ele está dando o Espírito Santo para a autoridade da igreja. Aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que quem retiverem serão retidos. Aqui nós já vemos Jesus dando autoridade pelo Espírito Santo aos apóstolos, né, para que eles perdoem pecados. No Antigo Testamento, somente Deus podia perdoar os pecados. Irmãos, quando cometemos um pecado, ou quando cometemos a alguém, aquela pessoa tem que nos perdoar. Nenhuma outra pessoa mais tem essa autoridade de perdoar o pecado. Porque nós estamos transgredindo a pessoa e o coração de Deus, que é amor. E nós vemos que Jesus, ele veio e começou a perdoar pecados. E nós vemos que os fariseus, eles não aceitavam. Porque somente... Como que ele tem poder de perdoar pecados? Só Deus tem o poder de perdoar pecados. Então nós vemos ali o próprio fariseu já colocando Jesus como Deus, porque somente ele tinha autoridade de perdoar pecados. Agora, Jesus, no fim do seu ministério, que ele ia ascensar ao Pai, né, subir ao Pai, ele dá esta autoridade aos seus apóstolos, os seus discípulos. Então nós vemos que Jesus, ele deu a autoridade aos seus discípulos. Mais uma vez, o que ligares no céu. Então Jesus ali já deu essa autoridade através do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. E daí em Mateus 28 vai falar assim para nós, 19 e 20. E depois e fazeis discípulos em todas as nações, universidade, a igreja universal, a todas as nações, e de fazeis discípulos. Então eles precisavam que fazer mais discípulos. Eles tiveram o ensinamento de Jesus. Jesus vai e fala para ele: agora vocês ensinem. Então eles têm que ensinar aquilo que eles aprenderam. Aqui já está a sucessão apostólica. Tudo que aqueles que eles aprenderam, eles tinham que passar. Mas passar a verdade. E nós vemos aqui: fazer discípulos entre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e observando tudo que eu ordenei. Então nós vemos tudo que ele ordenou, os discípulos tinham que passar adiante. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como que ele está conosco hoje? Nós já aprendemos através dos sacramentos. A missão dos apóstolos não era apenas pessoal, mas
deveria ser continuada até o fim dos tempos. Isto exigia que fossem escolhidos sucessores para dar continuidade à obra apostólica. Nós vemos, olha a importância dessa continuidade, porque senão, irmãos, viraria o que está virando hoje. Cada um com as suas regras, cada um com a sua doutrina, cada um falando o que bem entende. Mas nós temos que entender que a igreja ela precisa dessa sucessão, desta autoridade. Nós vemos aqui também o caso de Matias, né, que foi o primeiro sucessão apostólica. Depois que Judas ele se enforcou, né, nós vemos que ele foi necessário para que ele entrasse no lugar dele e tivesse os 12. E lançaram sorte e caiu sobre Matias, que foi contado entre os 12 apóstolos. Nós vimos que era para encontrar um que era cheio do Espírito Santo, que tinha andado com Jesus naquele tempo. A substituição de Judas por Matias mostra que os apóstolos viam seu ministério como algo a ser transmitido aos outros e garantindo a continuidade da igreja. Agora nós vamos ver aqui algo muito importante para a igreja. A imposição das mãos é transmitida da autoridade. Outro ponto fundamental para a sucessão apostólica é a imposição das mãos, pela qual os apóstolos transmitem a autoridade e o Espírito Santo àqueles que irão continuar a esta missão. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 6. Apresentaram-se diante dos apóstolos e oraram e impuseram as mãos sobre ele. Nós vemos, a apresentação dos diáconos da igreja. Nós vemos ali que foram escolhidos 7 diáconos que escolheram cheios do Espírito Santo. E nós vemos que eles impuseram as mãos. Isso aqui simboliza a tradição e a imposição das mãos como autoridade. Em 1 Timóteo, que a gente acabou de ler, vai estar escrito 4,14. Não negligenciei o carisma que há em ti, que foi dado por profecia, mas também com a imposição das mãos do colégio de presbíteros. Aqui, presbíteros, se nós traduzirmos para a nossa língua hoje, é os bispos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, vai falar assim: por este motivo, exorto a reavivar o carisma de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Nós vemos Paulo falando a Timóteo. Ele recebeu a imposição das mãos por Paulo. Imagina Paulo impondo as mãos sobre Timóteo e falando para ele reavivar o carisma que ele recebeu pela imposição das mãos. Nós, como quando nós temos a confirmação do nosso sacramento, o bispo impõe as mãos sobre nós e envia o Espírito Santo. Então hoje nós também somos chamados a reavivar esse carisma que nós temos pela imposição das mãos sacerdotais sobre nós. São Paulo escreve a Timóteo e evidencia claramente que o ministério da igreja não é algo arbitrário, mas transmitido por sucessão e imposição das mãos. A tradição e os padres da igreja sobre a sucessão apostólica. Os primeiros padres da igreja testemunham a sucessão apostólica como fundamento da unidade e autenticidade da igreja. Nós vemos aqui Santo Irineu, irmãos, olha a importância da tradição. Santo Irineu, no ano de 2002, ele fala assim: em sua obra contra a heresia, Santo Irineu ensina que a verdade da igreja pode ser identificada por sua continuidade como os apóstolos. Os apóstolos instruíram os bispos como sucessores, transmitindo-lhes a própria função de ensinar, e essa sucessão chega até os nossos dias. É necessário que a igreja concorde com a igreja de Roma, por ser mais antiga e mais conhecida, na qual sempre conserva a tradição apostólica. Adventus Hereges 3. Tertuliano, o ano 2020. Se desejas verificar essa doutrina genuína, veja se ela remonta aos apóstolos e se recebeu dos apóstolos sua origem. Então nós vemos que para que seja uma doutrina genuína, ela tem que remontar aos apóstolos, ela tem que remontar desde a tradição. Nós vemos no magistério da igreja também. O magistério da igreja ensina com clareza que a sucessão apostólica é um elemento essencial para a autenticidade da igreja. Concílio de Trento, em 1545, sobre uma heresia também, o Concílio de Trento reformou a necessidade de sucessão apostólica para a validade do ministério da igreja. Se alguém disser que os bispos são estabelecidos pelo Espírito Santo como sucessores dos apóstolos, sejam anátema. Se não disser que os bispos não são estabelecidos pelo poder do Espírito Santo,
e seus sucessores apostólicos sejam excomungados. Porque aqui neste ano, o Concílio de Trento, ele estava ali para eliminar a heresia do protestantismo, porque eles não acreditavam mais nessa sucessão apostólica, nessa tradição, e eles queriam tirar. Como nós vemos hoje, muitos se denominam bispos, denominam presbíteros, mas eles não têm essa sucessão apostólica, não têm autoridade para se denominar assim. E nós vemos a importância desta sucessão, porque, irmãos, não é somente, logicamente, sim, a unção da imposição das mãos, importantíssimo, mas também o ensinamento que os apóstolos deixaram, que foram passando de um para um até os dias de hoje. Nós vemos 266 papas, um papa passou para o outro, um ensinamento guardando a fé. Nós vemos o colégio apostólico, quando, vamos dar um exemplo para nós vivos hoje, quando João Paulo II estava no seu pontificado, Bento XVI estava ali na escola, dentro do Vaticano, estudando cada vez mais e iam passando a fé. Hoje o Papa Francisco está passando um ensinamento que ele aprendeu dentro das escolas, dentro, né, do Vaticano ali, nos seus estudos, nas suas encíclicas. Então eles vão guardando a fé para não perder essa doutrina, esta doutrina que o próprio Jesus passou a cada um deles. Olha a importância da sucessão apostólica. No Concílio Vaticano II, o Espírito Santo foi prometido ao sucessor de Pedro. Nós vemos lá em João 20, onde nós lemos. Foi passado o Espírito Santo prometido ao sucessor de Pedro, não para que fizesse uma nova doutrina, mas para que, com a sua assistência, guardassem finalmente e expusessem corretamente a reflexão transmitida pelos apóstolos. Catecismo da Igreja Católica, se você quiser pegar aí depois, no parágrafo 862. Para que a missão confiada por Jesus Cristo aos apóstolos continue até o fim dos tempos, os apóstolos transmitiram aos seus sucessores, os bispos, suas funções de ensinar, santificar e governar. Assim, a Igreja ensina que os bispos, por sua instituição divina, sucedem aos apóstolos como pastores da Igreja. Agora eu vou entrar num tema assim que é muito para nós importante nós sabermos das prefigurações do Antigo Testamento. Olha a importância, irmão. A sucessão apostólica pode ser prefigurada no Antigo Testamento e na sucessão de Moisés por Josué, né? Nós vemos que quando eu quero trazer um estudo que me veio muito forte ao coração isso, no momento do estudo da oração. Nós vemos que quando Moisés ele foi morrer, né, que ele sabia que Deus falou para ele que ele não ia entrar na terra prometida, ele pede para que levante né, então é escolhido Josué. Então o Senhor fala assim em Números 27, 27, 18 e 20. O Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe tuas mãos sobre ele. Nós vemos a imposição do Antigo Testamento. Deuteronômio 34, 9 vai falar: Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Olha a importância da imposição das mãos. Ele estava cheio do Espírito Santo, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Olha que lindo o que é a igreja, a sabedoria da igreja. Esta passagem prefigura a imposição das mãos e a sucessão apostólica na igreja. Nós vemos as 12 tribos, nós vemos a sucessão, né, dos líderes da igreja. Abraão foi um líder da igreja, Jacó, nós vemos Moisés foi um líder da igreja. A igreja sempre precisou de líderes, até mesmo no Antigo Testamento, para que guardassem aquilo que Deus ensinou, aquilo que Jesus ensinou. Nós vemos a importância da tradição na nossa igreja católica. Por isso devemos permanecer firmes dentro da nossa igreja. E nós vemos aqui uma coisa que veio forte no meu coração, é que o porquê que, vamos usar assim uma linguagem, porquê que depois de Josué parece que não teve, né, um sucessor. Teve, mas quando eu orava me via assim: nós só vamos parar de ter sucessor quando nós entrarmos na terra prometida. Josué entrou na terra prometida, irmãos. Josué foi escolhido.
e pela imposição das mãos ele entrou na terra prometida. Nós vemos depois, vai ser levantado juízes, depois vai ser levantado reis, Saul, Davi, Salomão, depois Jeroboão, Roboão. Nós vemos a importância da imposição das mãos, mas somente vai acabar essa sucessão apostólica da missão da igreja quando Jesus retornar. Então vamos para a nossa conclusão. A sucessão apostólica é uma verdade fundamental da igreja, garantindo pela escritura, confirmada pela tradição, é ensinada pelo magistério. Por meio dela, a autoridade dos apóstolos se perpetua como os bispos, assegurando a fidelidade da doutrina. Assim como Matias sucedeu Judas e Timóteo foi ordenado por Paulo, os bispos de hoje são legitimamente sucessores dos apóstolos, garantindo a unidade e a autenticidade da igreja de Cristo, a igreja católica, universal, apostólica, porque sucede dos apóstolos que Jesus mesmo escolheu. Irmãos, que nesse estudo você possa permanecer firme na igreja que Jesus escolheu, que Jesus fundou, que Jesus ensinou na sua doutrina, que guardamos pela fé. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe cada vez mais o nosso ensinamento. Fiquem com Deus.